Então, vamos continuar com a análise, o estudo do livro Os Mensageiros, que sabemos foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luís, o capítulo 16, no posto de socorro. Nós apercebemos-nos na anterior hora, no anterior capítulo, de que Aniceto, André Luís e Vicente, eles caminhavam. À medida que eles iam caminhando, eles encontravam uma atmosfera que começava a pesar muitíssimo, porque penetravam a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Eles estavam a grande distância da crosta terrestre, mas já podiam identificar a influência mental da humanidade encarnada, que nesta altura estavam envolvidos nos combates da Segunda Guerra Mundial. Eles mergulhavam num clima estranho, onde predominava o frio, a ausência da luz solar. A topografia era com um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos do cinema terrestre. Picos muito altos, vegetação esquisita, aves de aspecto horripilante, muito vento que soprava em todas as direções. Aniceto explicou que aquele mundo é a continuação da Terra, que os olhos humanos não podem ver, visto que a percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. No meio das sombras, alguns vultos pareciam fugir apressados, confundindo-se nas trevas das furnas próximas. Aniceto explica aos dois auxiliares que aquela é a região sob a influência astral da Terra. A seguir, ele cita também interessantes dados astronómicos. Ele informa também sobre a existência de outros mundos subtis dentro de mundos grosseiros. E isto podemos encontrar também no capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas em casa de meu Pai. Então, eles seguiam. Peço desculpa, há aqui um problema no computador, mas com paciência nós vamos ultrapassar. É só para vos mostrar umas imagens que eu não estou a visualizar no meu computador, mas já está ali, não faz mal. Portanto, eles chegam, depois de algum tempo de marcha, viram ao longe um grande castelo iluminado. Era um dos postos de socorro do Campo da Paz. E é aqui que eles vão estar para se aperfeiçoarem, para virem em missão para a crosta terrestre. Portanto, resumindo este capítulo 16, no posto de socorro, eles chegam então a um castelo educandário, soberbo, resguardado por pesados muros, no interior pomares e jardins maravilhosos. André Luís vê um quadro, uma pintura em tela que já tinha visto em Paris enquanto estava encarnado, no Panteão de Paris. Ele fica então a saber que o pintor da tela de Paris o copiou desse original depois de o ter visto em sonho. Vamos então dar início à leitura do capítulo 16, no posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros, numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, profundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Isto leva-nos a crer que, efetivamente, nós vamos ser iguaizinhos ao que somos aqui. Espantado, notei que o nosso orientador
fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos 2 servidores, abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salvem, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão que se fez luminosa nesse instante e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observe, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é a mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira do formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas no nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois quê? Considerei intimamente. Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Da varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão, mobilado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis. São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado,
nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos da história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se nascer o emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma de vitória. Porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando uma admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estiam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por um nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no siglo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colónia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente em desenho, que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente original que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honra visita que nos fez o grande servo do Cristo, refere-se a São Luís. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem da luz nos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tempo. Chegamos ao fim do capítulo 16, mas queríamos alertar ou chamar aqui, fazer um pequenino parênteses para a reflexão que Alfredo faz a respeito da arte. Ela deve ser bastante aprofundada pela nossa capacidade de meditação. Quando observamos no mundo de hoje a ausência de harmonia, de equilíbrio, seja na arte, na música, na dança, no teatro, na literatura, isso reflete-se exatamente porque aqueles que estão com a tarefa de se inspirarem, de tentarem entrar em contacto com o mundo superior, não o fazem, ficando na mesma vibração, dando acesso a ambientes ruins, penosos, sendo instrumentos de inteligências inferiores e acham que é importante ter sucesso, fazer dinheiro e ficar famoso, como o que é constrangedor,
preferindo ser reprodutor de lixo, podendo buscar o aprofundamento da beleza, seja qual for a nossa arte. Procuremos que o nosso espírito consiga assimilar as inspirações que vêm do alto. Oremos antes de trabalhar, seja em que situação for. A prece, a oração, estabelece a ligação com o alto, a ligação com os mentores amigos, com o nosso anjo da guarda, e estamos sempre protegidos e amparados e inspirados, no caso. Muita paz para todos, que possamos ficar hoje um pouquinho mais ricos, percebendo tantas obras que existem e que às vezes nos surpreendem, tanto pela positiva como pela negativa. Muita paz para todos. Que a paz esteja em cada coração, hoje e sempre, diz-nos Chico Xavier. Que assim seja.